Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez, sempre trazendo para cada um de vocês, para mim também, para nós, uma palavra que vem do coração de Deus diretamente para o seu coração. São os nossos devocionais diários. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito sobre a sensibilidade de Jesus. E eu escolhi como texto Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Mateus 9, 10 a 13, que diz o seguinte: E sucedeu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu peguei esse texto para trazer para vocês uma proposta, uma proposição. Vocês já perceberam como Jesus tinha sensibilidade? Eu fico deveras encantado com a sensibilidade de Jesus. Sensibilidade diz respeito a tato. Jesus sabia como lidar com toda e qualquer circunstância, mas principalmente como lidar com as pessoas, como falar com as pessoas, até mesmo na maneira de repreender as pessoas. Hoje nós somos pessoas que estamos perdendo essa sensibilidade, esse tato. Não temos mais essa sensibilidade de lidar com as pessoas, de falar. Em tudo nós cobramos, nós julgamos, nós criticamos. Mas veja Jesus em diversas ocasiões como ele agiu. Ele chega diante da mulher samaritana lá em João capítulo 4. E se fosse outras pessoas iam detonar, iam chamá-la, de mulher da vida, de promíscua, porque já teve 4 maridos e aquele quinto não era dela, não teve 5, aquele outro não era dela. Os próprios discípulos depois ficaram assim meio que transtornados de ver Jesus conversar com uma mulher. Mas Jesus, diante daquela situação toda, sabendo como ela estava, Jesus não tece nenhum comentário desrespeitoso quanto àquela mulher, muito pelo contrário, Jesus se oferece para ela como alguém que poderia satisfazer o vazio, a lacuna que havia, aquele vácuo que havia no coração dela. Já no capítulo 8 de João, quando aqueles líderes religiosos, aqueles santarrões, estavam à beira de apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, Jesus, pelo contrário, vai lá e exerce misericórdia. Jesus age com sensibilidade e fala assim: se vocês não têm pecado, pode tirar a pedra. E aqueles homens saem. Jesus chega para aquela mulher e diz assim: olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala: não. Ele fala: então vai, eu também não te condeno, mas presta atenção, não peques mais. Veja a sensibilidade de Jesus lidar com aquela mulher. Aqui nesse texto que eu li, ele estava lá na casa de alguém, E aí aqueles escribas e fariseus, aqueles que se achavam mais santos, procuram o primeiro lugar e depois começam a criticar Jesus por estar ali comendo com os publicanos e os pecadores, a quem eles consideravam segunda classe. Mas Jesus não via ninguém aí por status, por posição social, por bem aquisitivo, nem por raça, nem por cor, nem por nada. Para Jesus todos estavam em pé de igualdade, eles estavam ali com aqueles pecadores, porque eles realmente precisavam. E ele estava ali para oferecer algo. Jesus é sensível. Jesus também, quando aparece ressuscitado diante de Pedro, diante de Tomé, e Tomé fala assim: olha, eu só vou acreditar quando eu ver os cravos na mão dele. Jesus aparece e podia chegar assim: ó, Tomé, poxa, Mas Jesus chega lá: Tomé, é isso que você quer ver? Está aqui, minhas mãos, toca aqui. Então Jesus age com sensibilidade diante de Tomé. Mais à frente ele age com sensibilidade diante de Pedro, quando ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? Jesus não passa um sermão em Pedro, porque Pedro tinha o negado 3 vezes. Jesus só queria saber se Pedro o amava. Então Jesus tinha esse tato, essa sensibilidade de lidar com as pessoas. Mas hoje nós não temos mais.
Parece que nós estamos impacientes, estamos com o espírito, com a mente crítica, julgadora. Queremos condenar as pessoas, queremos julgar as pessoas, não queremos nem saber por que elas estão assim ou por que elas agiram assim. A gente já quer pronunciar uma sentença. Mas em contrapartida, Jesus nos ensina a sermos sensíveis, a ter tato, a saber lidar com a situação. Não sair por aí desferindo golpes, desferindo críticas, desferindo palavras que venham ferir, que venham acusar, mas olhar para o próximo com misericórdia, com compaixão e procurar entender por que ele se encontra naquela situação ou por que ele está agindo daquela forma. Sensibilidade é isso, é procurar se colocar no lugar do outro e procurar entender o que ele tem ou por que ele está assim. Sensibilidade é exercer misericórdia e compaixão, é demonstrar amor, é demonstrar tato, é não proferir palavras de condenação, mas estender a mão para ajudar. Sensibilidade é não estar em busca de aplausos, mas estender a mão. Sensibilidade é procurar levantar o outro e não afundar mais o outro no lamaçal. Sensibilidade é poder se doar, não apenas doar, mas se doar para que o outro tenha uma posição ou uma situação melhor de vida. Sensibilidade é compartilhar, é dividir e não apenas cobrar, querer receber, querer ter. Sensibilidade é olhar para os outros com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. É isso que Ele espera de nós. E é isso que me faz cada vez mais admirar Jesus, como Ele tinha sensibilidade de lidar com as pessoas, com as situações, em toda e qualquer ocasião, em toda e qualquer situação. E é isso que Ele espera de nós. E essa palavra que eu tenho de Deus para você hoje. Que Deus te abençoe grandemente. E como sempre, eu peço a sua ajuda para que esse canal fique em evidência. Vai lá, acesse o link, vai lá no canal do YouTube, dê sua curtida, inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esses devocionais com o maior número de pessoas possíveis. Peça para que eles também se inscrevam e compartilhem com outros. Vamos fazer uma corrente de bem para que esse devocional entre em vários lares todos os dias, trazendo essa mensagem de orientação, de reflexão, de conforto e de consolo que vem da parte de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, eu sempre oro e mais uma vez eu oro. Abençoa o teu povo. Abençoa cada um de nós. Trata nos nossos corações, nas nossas mentes, para que sejamos mais sensíveis, para que possamos olhar as pessoas com esse olhar que tu tens, de procurar enxergar as pessoas por dentro e não rotulá-las, e não condená-las e criticá-las, não julgá-las, mas procurar se colocar no lugar delas e entender por que estão assim. E nos ajuda a se doar a essas pessoas, a nos doarmos para essas pessoas, para que elas tenham uma situação melhor de vida, que a gente possa fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas e não afundá-las mais. É isso que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia maravilhoso. Deus te abençoe grandemente. Amém.